E aí, chegamos a um ponto de prova que se cair, derruba. Se cair, derruba. Rastreamento, consulta de retorno, ou seja, eu tenho que rastrear a população. Mas rastreando para hipertensão, quando é que eu volto, mando esse cara voltar para verificar novamente a pressão arterial? Qual é o prazo máximo que eu posso ficar sem verificar a pressão de alguém? Não pode ser nada acima disso, dentro de 2 anos. Então vamos lá. PA menor que 120/80. E aí, repara, estamos falando nessa categoria aqui, ó, de pessoas que não têm fator de risco. Tá? Não tem, mas geralmente, mesmo que tenha fator de risco, mas esteja com uma pressão menor que 120/80, vai ficar nos 2 anos. Então, independente de ter ou não fator de risco, se a pressão é menor que 120/80, é uma pressão considerada, gente, tranquila em relação a problema com o órgão-alvo. Então, ele não vai precisar voltar antes de 2 anos. Eu vou marcar o consulta de retorno para 2 anos. Como é que isso pode acontecer? A Marinha pode informar para vocês, nas frases, uma PA menor que 120/80, o paciente retorna em... Aí ele dá o prazo e pergunta se é verdadeiro ou falso. Só estará certo se ele falar que a PA é menor que 120/80, um retorno de 2 anos. Aí tá ok. Tudo bem? Maravilha. Se a Marinha chega para vocês e fala assim, um paciente com 120/80 de pressão deverá retornar daqui a 1 ano. Verdadeiro ou falso? Uma pressão de 120/80 deverá retornar daqui a 2 anos. Verdadeiro ou falso? 2 anos. 120/80. Aí agora, eu vou apresentar a vocês como eu... Gente, professor Valdemir, ele causa intriga entre os órgãos de vocês. Nesse exato momento, o coração começa a brigar com o cérebro. Porque o coração quer uma coisa e o cérebro fala, não. Aí o coração, que isso? Para que essa violência? E aí começa a briga. PA menor que 120/80. Volta quando? Estamos falando de uma PA. Deixa eu corrigir minha fala. Quer dizer, me corrigir minha fala, não. Isso aqui é o que o Ministério escreve. Deixa eu traduzir o que o Ministério escreve. 119/79 para baixo. Volta daqui a 2 anos. 119/79 menor que. Não é menor ou igual. É menor que 120. O que é o número menor que 120? O que é o número menor que 80? Então, aqui está escrito, na verdade, 119/79 para baixo. Qualquer número para baixo, eu mando voltar daqui a 2 anos. Por quê? 120, inclusive, a 139, um número menos que 140, que já é hipertensão. E 80, inclusive, até 89, sem fator de risco cardiovascular, esse volta daqui a 1 ano. Entenderam como isso aqui vira armadilha? Porque como vocês olham o 120/80, e aí cuidado, gente. Quem escreve os manuais e os cadernos, tá? Ele não se preocupa se você não vai entender que isso aqui é menor que. Porque a frase está clara, PA menor que. O problema é que nosso cérebro se condiciona à facilidade. E qual é a facilidade? Gravar números. E aí quando você olha o 120/80, o que te chama a atenção nessa informação que aqui está? O 120/80. Você ignora o que está em torno. E cuidado com isso na hora de estudar para a Marinha. Porque toda vez, em qualquer disciplina que aparecer números, por exemplo, o Sandro vai falar calendário de vacinação, quantidade de vacina, prazos de retorno, não sei o que lá. Então, a informação, ela é
direta. Vacina tal, você dá em tantos meses, daqui é o reforço, e na dose tal, não sei o quê. É uma informação fechada. Mas outras áreas, como, exemplo, a área da Luciane, saúde da mulher, as minhas aqui, clínica médica, você tem prazos que não são prazos fechados. Não são informações tão diretas assim. Então, isso vira armadilha na mão da Marinha. Então, vamos lá. Quem volta daqui a 2 anos para ferir pressão? Sem nenhum tipo de discussão. 119, 79 para baixo. O 120 por 80 até 139 por 89, quem tiver nessa faixa, já volta daqui a 1 ano. Por quê? É uma faixa perigosa. Repara que é uma faixa larga e perigosa, porque o cara já está se aproximando do valor da hipertensão. Então, eu tenho que trazer ele mais para perto de mim. Eu, como profissional de saúde, eu começo a puxar esse cara mais para perto para eu olhar mais de perto ele. Deu para entender isso? Armadilha desmontada, gente? Então, cuidado com isso na hora de estudar. Bom, já o 140 por 90, que eu peguei ou mais, num primeiro momento eu já penso que esse cara possa estar o quê? Hipertenso. Então, o Ministério diz que ele tem que voltar em mais 2 momentos, em um intervalo de 1 a 2 semanas. Repara que ele não fecha o prazo, é 1 a 2 semanas. Mas eu não posso verificar, preste atenção nisso também, porque pode ser armadilha de prova, eu não posso verificar a pressão, quer dizer, eu até posso, 3 vezes no mesmo dia e achar que aquilo é suficiente para o diagnóstico. Não, são dias diferentes. 3 vezes no mesmo dia, gente, você faz a média. É a média do dia. Então, é como se fosse um valor só. Então, são dias diferentes. Verifiquei uma vez, presta atenção. E depois verifiquei mais 2. Então, quantas medidas são necessárias para dizer que alguém é hipertenso? 3. 1 mais 2. Em dias diferentes. E aí, no intervalo de 1 a 2 semanas. E tem uma situação que eu também vou mandar esse cara voltar para fazer esse esquema aqui, ó. Que é o quê? Aquele grupo anterior, 120 a 139, 80 a 89, mas agora com fator de risco. E por quê? Se é obeso, se é diabético, se é sedentário, se é tabagista, eu já tenho risco dessa pressão evoluir muito rápido. Ou ele já pode estar hipertenso e fazendo uma hipertensão mascarada. O que é hipertensão mascarada? Vocês sabem? Hipertensão mascarada é uma condição em que, em casa, a pessoa está hipertensa e quando chega no consultório a pressão baixa. É o oposto do avental branco. O avental branco, o cara em casa está normal, quando chega no consultório a pressão sobe. Tá, isso é o avental branco. Hipertensão mascarada é o oposto. Em casa, a pressão está alta e quando ele chega no posto de saúde, a pressão baixa. Tá? Então, como tem fator de risco, a gente encaminha esse paciente para mais 2 aferições para ter a certeza de que pressão é. Deu para entender isso? Ok? Fechamos o raciocínio, gente? Esses prazos têm que estar na ponta da língua de vocês. Que prazo, Valdemir? Bom, nós vamos falar mais para frente ainda, de 4 prazos que vocês devem levar para a prova. 2 anos, prazos para rastreamento, consulta de retorno, tá? Retorno, 1 ano, 6 meses e 3 meses. Primeira coisa que é fácil. Qual é o prazo máximo que eu posso deixar de verificar a pressão de alguém? 2 anos. A partir dali é sempre a metade do anterior. 2 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses. Até agora só falamos desses 2. PA menor que 120 por 80. 120 a 139, 80 a 89, sem fator de risco. Tá? E esses 2 aqui eu ainda preciso verificar 2 vezes para ver o que eu vou fazer com eles. Então aqui não se definiu o que a gente vai fazer, a gente vai ver mais à frente. Tudo bem até aqui? Ok? Maravilha. Bom, condições de verificação de pressão arterial. Cuidado
Porque pressão arterial é uma coisa que pode ser tranquila, porque é uma prática nossa, mas é uma prática que hoje ela é perigosa. Hoje, com os aparelhos digitais, a gente praticamente não tem aquele trabalho que tinha antigamente, com os aparelhos de coluna de mercúrio, mas os cadernos todos e os livros de enfermagem ainda citam o coluna de mercúrio. Então, tem determinados cuidados que nós fazíamos e que hoje já não é feito. Mas a técnica de verificação de pressão não mudou. Então, quando eu vejo um profissional de enfermagem falando para mim que não precisa de estetoscópio para aferir uma pressão arterial, que ele afere sem pressão, num aparelho que não é automático, ele está me dizendo que não sabe verificar pressão, que ele não sabe para que serve o esteto. E certamente ele está aferindo pressões em valores errados. Então, a gente tem aqui palavras que eu já marquei que são chaves. Prazos. Marinha, troca isso tudo, gente. Como eu falei, característica da banca. Copiar e trocar uma informação. E aí ele te pergunta qual é a frase verdadeira. O problema é que, na hora que vocês vão fazer a prova, né, é natural a adrenalina do momento. Uma das primeiras curiosidades que vocês têm que ter, né, aliás, que vocês têm que ter não, que vocês têm, é já saber o tema da redação. Então, já passa voando a prova, você já vai lá atrás para ver o tema da redação. Aí a Cristiane vai conversar com vocês sobre estratégias de acalmar isso. Uma dica que eu sempre dou é deixa a adrenalina baixar primeiro. Começa fazendo a prova de imediato. Vá lendo a prova com calma. Geralmente acontece o seguinte efeito em prova. Qualquer concurso que se faça, mas em especial o concurso que você quer muito, a adrenalina está tão alta que quando você pega a prova, tu não consegue efetivamente ler o que está escrito ali. Você começa a passar o olho nas questões e aí tu começa a se desesperar rápido. Que a primeira parece que tu não sabe, a segunda tu também não sabe, a terceira tu não sabe, aí a adrenalina descarrega mais. Aí na quarta, quinta, sexta tu já não está enxergando mais nada. Aí tu fala assim, gente, que prova difícil. E é o momento que você tem que esperar a adrenalina baixar. A adrenalina baixa, 3 minutos, 4 minutos ali, suficiente para você se acalmar, e aí sim você vai começar a ler. E aí você vai ter a certeza ou não de que a prova está difícil, né? Mas normalmente a prova da Marinha é muito bem trabalhada, gente. Ela é uma prova média, dificuldade, questões muito fáceis, pelo menos uma questão dificílima, que é aquela questão que a gente diz que é para o 10, e a maioria na média. Por que na média? Porque é para fazer o filtro. A prova é o grande filtro, peso 3, não lembre-se disso. Então ela é uma prova copiada e colada. E aí nesse trabalho de copiar e colar, eles vão trocando uma palavra. Por isso que isso aqui é importante. E aqui estão marcadas já as palavras que eles mudam. O braço apoiado e a altura do coração. O braço apoiado e acima do coração. O braço apoiado e abaixo do coração. Modificações da palavra. Medir após 5 minutos de repouso. Medir imediatamente a chegada do paciente. Frases que eles colocam. Medir após 10 minutos, 15 minutos. Eles mudam os prazos. Então, são 5 minutos. Aquilo que a gente faz na prática, o paciente chega agitado em cima da hora da consulta, aí o pessoal bota uma música calma para ele relaxar, senta, respira, conversa. Vamos esperar ali 5 minutos. Como é que está a sua vida? O senhor está bem? Tal. Como é feita a prática? Todo mundo espera os 5 minutos. Evitar o uso de cigarro e bebida com cafeína 30 minutos precedentes. Aí sabe o que acontece? Esperar 5 minutos e perguntar se o paciente tomou café e bebida, né, se fumou, nesse prazo. Não. Prazo de espera é 1. O prazo para você esperar se o paciente fumou ou tomou café é outro. Exercício físico... Ah, não, tá aqui não. Exercício físico interfere, mas cobra esse prazo aqui. Aqui, o teto de sistólica. O que é o teto de sistólica? Eu sou hipertenso. Eu morro de medo de falar para as pessoas que eu sou hipertenso quando vão verificar minha pressão. Porque quando eu boto o braço ali e falo assim, sou hipertenso, o cara leva para 250 o negócio. Ele me trata como se eu tivesse já tido um AVC, porque 250 eu já tive um AVC. E aí ele vem, 250, garroteia meu braço, aí eu já começo a sentir formigamento. Aí ele vem devagarinho, parece que quer torturar mesmo.
E eu rezando para ele não perder o batimento, porque se ele perder, ele vai elevar 250 de novo. Quando, na verdade, qual é a técnica? Palpação do pulso braquial. Pulso braquial. Não é pedioso. Cuidado com a troca de palavras na prova, hein? Pulso braquial. Aí infla o manguito. Sumiu o pulso, eu só preciso elevar 30 milímetros acima daquela medida que eu fiz. Aquilo é o chamado teto sistólica. A pressão não dará acima daquilo. Tá? E aí eu já escutei profissional. Ah, Valdemir, confio não, vai que. Gente, isso é técnica. Tá? Desinflar o manguito lentamente. E aqui, outra frase que a Marinha gosta, fases de Korotkov. São 5 fases. Na prática, a gente aprende a verificar a pressão assim, primeira e última batida. Marca a primeira e marca a última. Fechou. Não tem dificuldade nenhuma. Poucas pessoas entendem no ouvido a diferença das fases de Korotkov, de forma que você consiga, por exemplo, matar na prova da Marinha a seguinte frase. O idoso apresenta muito hiato auscultatório, verdadeiro ou falso? O idoso apresenta muito hiato auscultatório, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Alguns estão me olhando com aquela cara assim, verdadeiro, seja o que seja, hiato auscultatório, mas é verdadeiro, eu gostei da frase, o coração está falando que é. Né? Então, repara, neste momento aqui, eu vou explicar o que é hiato auscultatório, vamos chegar lá, tá? O hiato auscultatório te faz marcar a primeira batida, às vezes, na fase 2 de Korotkov. E aí você está subestimando a pressão arterial do paciente. O hiato auscultatório te faz você marcar a última batida na fase 4 de Korotkov. E aí você estaria superestimando a diastólica do paciente. E é por isso que a gente tem que se guiar pelos sonhos de Korotkov. Hoje, com os aparelhos modernos, gente, isso tudo é quase um passado, né, distante. Mas para as provas não, porque está escrito em todos os materiais oficiais. Então, fase 1 de Korotkov marca a pressão sistólica, questão de prova. Fase 1 de Korotkov marca a pressão sistólica. E a fase 5 marca a pressão diastólica. Aí, a Marinha vai tentar fazer com que o coração de vocês responda a questão. E vai colocar assim, em crianças, a pressão arterial diastólica é aferida na fase 4 de Korotkov. E aí o teu coração fala, é criança, gente. Criança, é tudo diferente. A fase 5 é para qualquer grupo. Seja criança, seja idoso, seja qualquer candango, seja gestante. Eles gostam também de gestante. Na gestante, devido o útero comprimir estruturas, e fase 5 de Korotkov, só tem uma possibilidade, e apenas uma possibilidade de eu aferir na fase 4. E essa também cai em prova. É quando você, ao escutar a pressão, continuar escutando o batimento até o 0 do marcador. E lembrando, isso aqui é feito em cima daquele aparelho antigo de mercúrio. Tá? Se eu escuto, antigamente era muito comum, né? Botava o aparelho lá e tal, ia medindo. Aí tu vinha escutando assim, ó. Tum, 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 tum. Aí vai mudando as fases. Tum, 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 tum. Fazer um pouquinho mais alto para as pessoas de casa. Aí tá lá. O 0 tá aqui. Aí tu para. Nesse caso, que foi até o 0, eu marco onde? Fase 4. É a única possibilidade. Qualquer outra afirmativa de prova
que apareça que a fase de Korotchkov 4 se aplica a qualquer grupo populacional está errada. Gestante, idoso, criança, né, com a vacina atrasada, para falar do Sandro. Então, cuidado com isso, porque são armadilhas que a Marinha cria. Tá? Bom, manguito errado, pressão errada. Existem os manguitos certos para os braços certos. Como é na prática? Né? Dizem que tem determinados países pobres que só tem um tipo de manguito para todo mundo. E aí é um absurdo isso, gente, a gente imaginar isso. Aí, nesses países, o paciente que é muito magro, as pessoas dão quase 2 voltas com o manguito no braço e às vezes prendem com esparadrapo para conseguir aferir a pressão. Em outras, paciente muito obeso, o cara bota o manguito que não fecha. Aí ele pega o esparadrapo, bota ali e une o manguito à força para poder verificar a pressão. Está certa a pressão? Não, está errado. Números mágicos para a prova da Marinha. Cuidado agora com a inversão, hein? É armadilha. Números mágicos, sequência correta. Largura de 40 e comprimento de 80% da circunferência do braço. Tamanho do manguito ideal, largura de 40%. E o comprimento de pelo menos 80% da circunferência. Então, na hora de estudar, marca assim, ó, largura de 40, comprimento de 80. Porque na prova poderá vir escrito assim, largura de 80 e comprimento de 40. Ele inverte para tentar derrubar. Tá? Gente, eu falo muito de armadilha da Marinha, mas também eu tenho que tomar cuidado para não ativar o modo neurótico de vocês, que é olhar para todas as questões achando que ela tem pegadinha, mas faz parte. Tá? Já nos últimos 2 anos, a Marinha usou a técnica de trocar uma palavra para tornar... Queria que vocês encontrassem a verdadeira e nas outras alternativas só trocou uma palavra. E isso é muito difícil, por isso que tem que exercitar a questão da leitura. Leitura atenta. Fechamos isso daqui? Então vamos lá. Diagnóstico. São no mínimo quantas aferições? 3. No mesmo dia? Não, em dias diferentes. E aí repara, lá atrás, no rastreamento, se falou que eu posso verificar em mais de 2 momentos, um intervalo entre 1 e 2 semanas. Ah, Valdemir, mas aqui mudou, que aqui está falando intervalo mínimo. Não, está falando a mesma coisa, gente. Ele só fala o seguinte, no mínimo 1 semana. Mas eu sei que o máximo é de quanto? 2 semanas já falou. Mas eu tenho que ter, a informação principal aqui, pelo menos 3 dias diferentes. E aí eu tenho que sustentar uma pressão maior ou igual a 140/90 para dizer que esse paciente é hipertenso. E o Ministério recomenda descartar o avental branco, que é aquela situação em que o paciente em casa não está hipertenso. E quando vê o profissional de branco, a pressão sobe, clássica. E o outro é o contrário. Ele está em casa hipertenso, é aquele idoso que em casa, afundado em problemas, que às vezes ele mesmo cria. E aí a pressão está lá em cima. Aí quando ele vai para o posto, ele chega no posto e senta para esperar. Daqui a pouco passa o enfermeiro e ele fala, ô João, aí ô dona fulana. Aí ele vira para a pessoa do lado e fala assim, hoje é o plantão do João, é uma pessoa ótima, não sei o quê, casado, 2 filhos, sabe a vida de todo mundo. E aí nesse bate-papo, o que vai acontecendo com a pressão? Vai baixando. Quando ela entra para verificar, a pressão está absolutamente normal. Isso é a hipertensão mascarada. E é por isso que existe a medida ambulatorial e a medida residencial da pressão arterial. Tá? MAPA, medida ambulatorial da pressão arterial, e MRPA, medida residencial, em que você detecta os valores pressóricos, mede 24 horas. Tá? A diferença para o Holter é que o Holter ainda faz o eletro, a medida de pressão só registra os valores pressóricos, e o cara vai falando, ó, comi, dormi, saí, subi escada, vai só registrando o que ele está fazendo e a gente vai cruzando os valores pressóricos. E aí, hipertensão mascarada ou hipertensão do avental branco. Foi? Tranquilo? Maravilha.